Pronto, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse capítulo de Provérbios que a gente tem feito durante todos os sábados. É uma honra ter você aqui. Acredito que esse tempo vai ser muito precioso, então se você é novo por aqui, quer aprender mais sobre o livro de Provérbios, Douglas, mas por que eu deveria saber sobre o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios, nada mais, nada menos, eles são conselhos de um grande rei, que é o próprio Salomão, que ele simplesmente pegou e produziu dentro de um livro, através da inspiração divina. Tá, não fez sentido. Esse livro te ajuda a você ter riquezas, a você administrar, a você entender de pessoas, a você evitar problemas. Esse livro é precioso e a gente já está no episódio número 21, capítulo 21. Então, sem mais enrolações, deixa seu like, se fazer sentido para você, obviamente. E se você gostar e quiser acompanhar, falta mais aí, nada, mais uns 10 episódios aí, já se considere inscrever no canal, tá bom? Para você acompanhar aí todo o processo. Então vamos lá, sem mais enrolações, direto ao ponto. Então bora, na tela. Vamos lá. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Outra tradução, vamos ver aqui se vai aparecer uma propaganda. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde ele quer. Douglas, qual o sentido disso daqui para mim entender? O que isso daqui significa? De novo, Paulo, por que de novo? Porque eu sempre falo sobre essa parte que Paulo ele coloca. Paulo coloca o seguinte, que todos aqueles que são eleitos, governantes, presidentes, são autoridades perante a sociedade, eles foram colocados por Deus. Douglas, até mesmo os ruins? Sim, até mesmo os ruins. Mas por que Deus faria isso? Por causa dos propósitos dele. Então, quando Deus ele elege uma pessoa, ele sabe o que essa pessoa fará pela nação, se aquela nação está merecendo, se ela merece ser castigada ou não. Como assim? Douglas, eu não estou entendendo ainda. Deus está acima do tempo. Deus está acima do tempo. Então, quando ele elege alguém, ele já viu o futuro dessa pessoa, o que ela causou e o que fica de lição para as pessoas que elegeram ela. Voltando aqui, ó, para fazer sentido, quando diz que o coração do rei, aí você pode substituir tanto presidente, governante do seu país, do seu estado, é como um rio controlado pelo Senhor e ele dirige para onde ele quer. Deus, ele inclina todas as pessoas a fazerem os seus objetivos. E cadê o livre-arbítrio disso, Douglas? Deus ele te dá a escolha. Ele te dá a escolha. Porém, todos os finais ele já viu. E ele vai inclinar, principalmente em autoridades, aquele final que ele considera. Então você percebe que isso daqui é para a questão de reis, governantes e presidentes. Porque foi Deus que elegeu. Então Deus, ele inclina para a direção que ele quer. Porque ele que levantou. Ah, do que isso daí me serve, Douglas? Todas as vezes que você assumir um cargo de poder, saiba que foi Deus que te levantou. E se ele te levantou, ele tem a mesma capacidade de te derrubar, quanto também levar para os caminhos que ele bem entender. Porque quem escolheu você, quem levantou você foi Deus. Não foi a sua capacidade, não. Foi Deus. Grava isso no seu coração. 2. Todos os caminhos do homem parece-lhes justo, mas o Senhor pesa o coração. E uma outra tradução significa o seguinte, vou colocar até na tela aqui para você, que Deus, ele sonda o seu coração.
Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o seu coração. O que significa isso daqui, Douglas? Voltando aqui para mim. Independente se uma pessoa, para você, parece que ela está fazendo muitas coisas boas, coisas admiráveis, assim, que são bem consideráveis. Você olhando, possa ser que essa pessoa está fazendo coisas com outras intenções por trás. E aí que entra essa questão. Deus está olhando para o coração dessa pessoa. Não importa se a pessoa parece ou apresenta ser algo. Deus, ele sempre avalia seu coração. Não tem como você enganar Deus. Por isso que Jesus ele falou assim: se você olhar uma mulher com desejo, só de você olhar você já pecou. Ah, mas não teve o ato. Mas gerou dentro do seu coração e Deus vasculhou o seu íntimo. Isso se aplica a essa mesma situação. Então, analise as boas intenções que aparecem para você no dia a dia. Possa ser que exista algo a mais ali dentro. E peça para Deus revelar. Porque não existe nada oculto que Deus não possa revelar. Vamos continuar. 4. Na verdade, o 3, né? Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Vamos pegar outra tradução? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. O que significa isso daqui, ó? Existem pessoas que elas fazem votos, se sacrificam, né? Mas é mais prazeroso a Deus quando você faz atos de justiça, quanto também, vamos voltar para outra tradução, e juízo do que você se sacrificar. Douglas, como assim? De novo? Em qualquer tipo de religião, sempre existe aquela questão de você pegar e fazer votos, de você pegar e fazer algo que você vai se sacrificar para que Deus possa notar. Você acha mesmo que Deus, ele não te nota? Você acha mesmo que você precisa fazer um sacrifício que vai te destruir, que vai te machucar? Depende da situação, obviamente, né? Se for uma coisa que você precisa transformar dentro de você, sim, precisa fazer um sacrifício, uma renúncia. Agora, caso não, você acha mesmo que Deus ele se agrada de você subir uma escadaria de joelhos embaixo de um sol quente? Você acredita mesmo que você fazer votos que vai te machucar fisicamente é algo que agrada a Deus? Não parece para você um pouco perverso isso? De você pegar e você subir uma escadaria para pagar um voto, fazer algo que vá ferir você? Que Deus seria esse? Então aqui é preferível para Deus, tá? É preferível para Deus o quê? Fazer justiça e juízo. Se você faz justiça e juízo, para os judeus é o tzedakah, que é você ajudar o próximo. E você ser coerente não é o tzedakah, mas agora você ser coerente nos seus negócios, ajudar outras pessoas, também é agradável a Deus. E Deus prefere muito mais isso do que o seu sacrifício. Douglas, mas ele se agrada com os meus sacrifícios? Como eu disse para você, depende de qual é o sacrifício. Se é algo que você precisa mudar dentro de você e exige uma renúncia, Deus vai ficar alegre. Mas fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que seu sacrifício. Tá? Continuando. 4. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Vamos para uma outra tradução? A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Você quer saber se uma pessoa ela é ímpia? Você consegue descobrir isso daí justamente pelo olhar orgulhoso dela, quanto também o coração arrogante. Ali dentro
existem indícios que essa pessoa vive uma vida de pecado e essa pessoa é perversa. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa que tem um coração arrogante, um olhar altivo, é indicativo que a vida dela é uma vida de pecado. Por isso que eu disse e fiz a introdução para você. O livro de Provérbios em si, ele também detém chaves para que você possa entender o comportamento humano, ler pessoas. Vamos continuar aí, não perca seu raciocínio. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Vamos na outra tradução. Douglas, por que você coloca duas traduções? Justamente para que você possa entender que a Bíblia ela é um livro entendido. E aí você pode hoje, graças a Deus com a tecnologia, comparar uma a outra. Às vezes você vai perceber ainda mais nesse capítulo que tem coisas nessa tradução que às vezes não vai ter na outra, tá? Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Trava a língua, hein? Vamos lá, o que significa isso daí? Primeiro, os pensamentos do diligente. O que é o diligente? É aquela pessoa que faz as coisas retas, tá? Então, esse diligente, ele sempre pega e tem pensamentos abundantes. E como que você constrói um pensamento abundante? Você antecipa, você sabe administrar aquilo que está na sua mão. Você tem paciência, você planta e sabe o momento de você colher. Isso é o diligente. Agora, por que ele atrai todo esse recurso, toda essa abundância? Justamente porque ele sabe o tempo certo das coisas. Ele se controla os seus desejos, quanto também os seus impulsos. Quando a gente vai jogar para o outro lado, olha só. Porém, hoje todo apressado, tão somente para a pobreza. Então, todo aquele que é apressado, vamos pegar uma outra tradução aqui, ó, para você entender melhor. 5. Mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados, nessa tradução, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, nessa tradução, você percebe que os planos bem elaborados, como eu disse, é o diligente, mas nessa tradução não tem o diligente. Os planos bem elaborados levam à fartura. Já aqueles que são apressados, não pensam no que vão fazer, são guiados pelo seu desejo, pela sua impulsividade, ou seja, se move através de impulso, leva à pobreza. Então, sempre que aparece dentro de uma situação, dentro da sua vida, uma proposta para você, não haja muitas vezes por impulso. Dê o seu tempo para você pensar. Porque às vezes pode ser um caminho que, naquele momento, pode ser uma grande oportunidade, uma grande chance. Acontece sim. Mas você precisa pesar, medir. Pô, vale a pena agora? O que isso daqui vai interferir? Os prós e os contras. Só depois que você fazer essa digestão, você coloca e fala, decidi. Mas caso contrário, se ainda existir algum tipo de dúvida sobre aquilo, dê tempo. Outra coisa, planeje. Jesus ele sempre fala. Ele fala o seguinte: quem é o homem que antes de construir algo não planeja? Planeje. Isso vai dar bons resultados para você. Agora, se você for por impulso, possa ser que esses caminhos te levem à pobreza. Vamos continuar. A 5. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fingida e armadilha mortal. De novo, outra tradução. Trabalhar com a língua falsa para juntar tesouros é vaidade que conduz aqueles que a buscam à morte. Então fica despreocupado, tá? Todas as pessoas que acumulam tesouros, prosperam na vida delas financeiramente através de mentiras, elas só estão criando caminhos de destruição para a vida delas. Tá? Isso conduz caminhos daqueles que buscam
A morte. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa se levantando, crescendo, se estruturando através de mentiras, isso daí é um indicativo que ela está traindo para a vida dela armadilhas, destruição e morte. Por isso que Deus ele sempre reafirma. E também os profetas, quanto também os patriarcas falam: Deus é Deus de justiça. Espera a justiça de Deus. Espera a justiça de Deus. Já deu tudo certo. Fica em paz. Ah, o que tem a ver com a minha justiça, com a justiça de Deus? Deus sabe os caminhos de cada um e o que cada um merece. Tá? Fica despreocupado. Ah, tem aquela pessoa que cresceu lá falando mentira. Calma. Deus já viu. Tem aquela pessoa que se cresceu me prejudicando. Calma. Deus é Deus de vingança. Confia no Senhor. Maior do que você ter fé é você confiar em Deus. Aprende isso. 7. A rapina dos ímpios os destruirão, porquanto se recusam a fazer justiça. A violência dos ímpios, outra tradução, a violência dos ímpios o arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Douglas, o que significa isso daqui? Vamos lá. Você tem que entender que uma pessoa que é violenta, uma pessoa que é ímpia, enquanto ela não se corrigir, se arrepender e parar de vez com aquilo que ela está fazendo, cara, isso vai arrastar ela. Isso vai ser uma cova para ela. Então existem pessoas que nesse exato momento elas amam fazer o mal. E elas sabem que está prejudicando ela, no íntimo dela. Só que ela não sabe como sair. E o único caminho dela pegar e sair é se arrepender. É parar. É dar a metanoia, corrigir o caminho e seguir para outro. Então, todas as vezes que você vê uma pessoa, você também vê que na época dos reis, Deus sempre levantava um profeta para falar: se arrependa, sai desse caminho, porque só vai levar à destruição. Deus avisa. O que você quer dizer com isso? Se você vê uma pessoa que está nesse caminho, fala para ela se arrepender. Não, mas ela vai se levantar contra mim, tal, tal. Avisa para ela, se você tem consideração por ela, tem algum carinho por ela, não quer que ela se dê mal, fala isso para ela, tá? Porque esse é o único jeito dela sair desse caminho. Continuando. 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Douglas, o que significa isso daqui? Outra tradução. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. Olha só que interessante, né? Isso daqui remete à natureza. Por isso que é bom você pegar as duas traduções. Nessa tradução aqui está revelando algo, tá? O caminho do homem. Não tem adjetivo para ele, não fala nada sobre ele. É a natureza pecaminosa que a gente herda através de Adão. Então o homem por si só, quando você vê aqui, ó, o caminho do homem. Só que no outro é a obra do homem puro. Tem um adicional. O homem puro. Aqui o homem por si só é pecaminoso. Então, o caminho do homem é todo perverso e estranho. Já na outra tradução fala que o caminho do culpado é todo perverso e estranho. O que significa isso daqui, Douglas? Para mim entender de maneira clara. Quando você vai fazer um juízo, você tem que comparar a história da pessoa. Quando Salomão, naquela época, como eu disse para você, em outras lives, ele fazia eventos. Né? Então, quando ele julgava o povo, era como se fosse um jogo de futebol. Era incrível a emoção e as pessoas também olhavam. Então, um rei, ele tem que julgar com justiça. E dentro desses atributos de um rei para julgar, que é o Salomão que está escrevendo, ele julga os caminhos, ele dá um indicativo. Se aquela pessoa, ela já tem a vida toda o quê? Na tela, ó, perversa,
estranha, ela é culpada. Agora, quando, porém, a obra do homem puro, o homem puro, é reta. Então, Salomão, quando ele vai fazer o critério de juízo dele, quanto também os próprios juízes de Israel e os outros reis que vieram depois de Salomão, eles mediam dessa maneira. Eles tinham, pelo menos, que medir dessa maneira. Que aquela pessoa que já tem os caminhos errados, ela tem uma inclinação para um juízo condenatório, que é a culpa. Já aquela que provém certo, que ela é inocente, ela, durante toda a vida dela, ela andou em retidão. O que isso daí serve para mim, Douglas? Para você que está vendo agora, quando você for fazer um juízo, não se baseia naquilo que é apresentado para você. Conheça a história da pessoa antes de você falar, o caminho da pessoa antes de você falar, o antecedente da pessoa antes de você falar. Ok? E acredite, autoridades usam isso. Tá? Imigração. Existem outras coisas que eu não posso falar, mas eles sempre utilizam dos seus antecedentes, você já sabe o que é, para avaliar você, né? Até mesmo para deixar você entrar no país deles. Mas vamos lá. 9. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Outra tradução, 9. É melhor viver em um canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Seguinte, isso daqui significa, primeiro, essa casa aqui é o fundo do quintal, tá? Você sempre tem que pegar a Bíblia dentro de um contexto judaico para você entender. Então essa casa aqui, ó, que tá dizendo aqui, ó, um canto sobre o telhado. É um fundo de uma casa na questão judaica daquela época. É melhor você estar afastado no fundo da sua casa do que você dividir um telhado com uma mulher briguenta. Por quê? Porque você não terá paz. Então, você vai ver que depois, mais à frente, a Bíblia vai repetir esse mesmo exemplo. Que quer remeter o quê? É melhor você ter paz do que conviver com briga. Douglas, mas aí eu já casei com uma pessoa que é assim, o que eu faço? Promove ela para outros lugares, com outras pessoas. Como assim? Se você casou com um cônjuge que toda hora fica brigando com você, pegue e faça ela frequentar ambientes com outras pessoas, com outras mulheres, com outros homens que têm a índole que você quer. Automaticamente vai criar uma repulsa dentro dela, certo? Que vai sair para fora. Mas se eu fazer isso e mesmo assim não mudar, cara, aí ora para Deus, que Deus pode quebrantar o coração de todo mundo, leva para um psicólogo, faz a sua parte. Mas lembre-se, a escolha foi sua, tá? A escolha sempre é sua. Deus não obriga você a casar com ninguém. E também, como Deus, ele fala, né? O último capítulo de Provérbios fala: quando você consegue uma esposa, uma boa esposa, você alcançou um favor de Deus, uma graça de Deus. Quando você não alcança é porque você fez uma escolha errada. Então, se você é solteiro, ainda não casou, cara, faz uma avaliação, vê o tratamento dela com outras pessoas, coloca ela numa crise, prova o coração dela, para depois, quando chegar nessa fase, você, por causa de fazer uma escolha errada, você possa destruir uma família, né? E prejudicar a história dos seus filhos. Então, sempre tem um processo aí de seleção quando se trata de casamento. Isso vai fazer total diferença na sua vida. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do seu próximo, dó do próximo, né? Outra tradução. A alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada seus olhos. Tá, Douglas, o que significa isso daqui? Se afasta, tá? Você vê que uma pessoa é perversa? Você viu que uma pessoa é perversa? E essa pessoa, ela simplesmente tá aí, andando com você. Ela, Douglas, mas ela só faz perversidade com outras pessoas. Cuidado, tá?
O próximo da lista é você que é o próximo dela. Então, se a pessoa é perversa, faz isso com o filho, com a filha, com o irmão, com a avó, qualquer que seja a pessoa, é um indicativo que ela vai fazer com você. Então tome cuidado nessa situação, tá? 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Tem um segredo aqui, ó. Vamos ver uma outra tradução aqui, ó. Quando o escarnecedor é castigado, o simples, olha só, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O que significa isso daqui? Ó? Olha só nesse termo, de novo. Quando o escarnecedor é castigado. O escarnecedor é quem? Quem fica zombando recebe um castigo. O simples é quem? Quem não tem sabedoria. Acontece o que com esse simples? Torna-se sábio. Por quê? Se essa pessoa está vendo uma pessoa que gosta de zombar, o que é uma pessoa que gosta de zombar? Ela não tem bom senso, ela não tem sabedoria, ela não tem entendimento. Então, quando essa pessoa ela vira um exemplo para as outras, automaticamente elas se tornam mais sábias para que não aconteça aquilo com elas. É o famoso fica de exemplo. Aí, continuando, o sábio, quando é instruído, recebe conhecimento. Então, uma pessoa que ela é sábia, ela sempre tem amor em aprender ainda mais. Tá? Já quando um zombador ele tem uma lição, automaticamente todos os outros zombadores que têm uma inclinação de ser mais simples, eles começam a adquirir sabedoria. Sabedoria para quê? Para que isso não aconteça com eles. Vamos continuar. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Pesado isso daqui, hein? Vamos de novo, mas dessa vez vamos para uma outra tradução. O justo observa a casa dos ímpios e o faz cair em desgraça. Você viu que aqui, nessa tradução, não foi colocado Deus? Ó, o justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Aqui não tem Deus. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Tá, Douglas, mas o que quer dizer isso daqui? O que vai me ajudar isso daqui? Vamos lá. O justo considera com prudência a casa do ímpio. Então você que é justo, você considera a casa do ímpio, certo? Você faz uma análise ali com prudência. Douglas, por que com prudência? Todo julgamento que você faz para com o próximo pode voltar para você. Ah, mas ele é ímpio e eu sou justo, eu posso julgar. Sim, mas toma cuidado que o mesmo julgamento que você lança para ele pode voltar para você e a sua casa ser do mesmo jeito que a dele. Então quando coloca aqui, ó, o justo considera com prudência a casa do ímpio, quer dizer o quê? Você que é justo, considera com prudência a casa do ímpio. Com prudência a casa do ímpio. Viu que está errado, as coisas estão acontecendo, tal, prudência. Faz as coisas certas, tá? Por quê? Por quê? Mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Porque é Deus que vai destruir eles por causa dos seus males, não a casa deles. A casa deles seria o quê? A descendência deles. Douglas, explica melhor. Quando é dito aqui, ó, o justo considera com prudência a casa do ímpio. É a descendência do ímpio. Então considera com prudência. Mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. Deus ele sabe distinguir uma pessoa da outra. Não é por causa que uma pessoa é ruim que a outra também vai ser. Ele vai julgar os males que foi feito. Então você não pode achar que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa ela é filha ou filho de uma pessoa muito ruim. Você não pode pensar que esse filho ou filha também vai ser ruim. O que vai avaliar dentro disso, principalmente é Deus, né? Os ímpios por causa dos seus males. Vai ser os males que são apresentados diante de Deus. Aí Deus que vai julgar. Certo? Vamos continuar. O que tampa o seu ouvido ao clamor do pobre?
Vai ser bem pesada, tá? Ele mesmo também clamará e não será ouvido. Douglas, o que significa isso daqui? Quando você recusa o chamado de uma pessoa em necessidade, quando você tiver necessidade, Deus vai te rejeitar. Porque eles são seus pequeninos. E tem uma coisa que foi falado na outra live, que aí você vai ter que assistir, que você vai entender. E eu não vou falar aqui não, para que você possa voltar. Mas você tem que entender o seguinte: quando você faz para o pequenino, você está fazendo para Deus. Então, se um pobre clama a você, um necessitado, por algo e você rejeita, Deus vai fechar os seus ouvidos quando você orar para ele. Continuando. O presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. Olha só como está na outra tradução. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apaziguará a maior fúria. Bem detalhista isso daqui, tá? Primeiro, vamos lá. O presente que se faz em segredo acalma a ira. Então aqui, se você tá com uma treta com alguém, ou você sabe que essa pessoa tá com alguma mágoa para você, mas você o considera, é só você enviar um presente para ela que ela neutraliza. Por isso que também nos outros capítulos é falado, se você quer agradar um coração de um rei, leve presentes para ele. Então, se você quer, uma pessoa tá tretada com você, você sabe que ela tá falando mal de você, alguma coisa, mas você o considera, dá um presente para ela que automaticamente isso daí é quebrado. É a Bíblia falando. E o suborno oferecido às ocultas apaziguará a maior fúria. Segue a mesma coisa, só que aqui a palavra suborno é um pouco mais pesada, né? É questão de você subornar, dar um dinheiro maior para que tudo aquilo seja regularizado. E aí você está apaziguado. Então, o que remete a isso, Douglas? Se uma pessoa, você tem uma dívida com uma pessoa, você deve a essa pessoa, e você paga além do que foi combinado, que é o suborno, né? O que é o suborno? É você passar por cima disso, certo? Então seria você acrescentar algo a mais. E quando você faz isso, você transforma o seu maior inimigo, você apazigua ele. Então quando você tem uma dívida, você tem essa dívida, você paga e paga um pouco a mais. Além de você acertar, você acaba com a ira do coração dele. Isso é muito valioso. Isso é muito valioso. Guarda isso que eu te falei. Vamos continuar. 15. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Douglas, o que significa isso? Vamos lá, de novo, na tela. Quando se faz justiça, o justo o quê? Se alegra, mas os malfeitores se apavoram. O fazer justiça é alegria para o justo, mas a destruição para os que praticam iniquidade. Isso daqui revela caráter, tá? Todas as vezes que aparece, vamos colocar um exemplo, você está numa roda de amigos e existe uma situação que todos vocês conhecem e cada um partiu para um lado. Um defende o outro. Um defende mais a justiça, o outro acha que aquilo lá que ele fez está errado. Quando vem justiça sobre essa pessoa, o justo, você que escolheu o bom caminho, você vai se alegrar. Só que aquelas pessoas que queriam mal, que queriam destruir isso e aquilo, elas começam a temer. Por quê? Porque foi feita justiça. E a justiça revela o caráter. Ou seja, se foi justo aquele julgamento e aquela pessoa saiu impune e eu estava no lado oposto, pode cair um peso sobre mim. Porque eu também estava do lado errado. E eu, por estar do lado errado, simplesmente vi que eu perdi.
Então isso pode respingar também na minha vida. Então, isso daqui para você fica de lição o seguinte: saiba escolher os seus lados e busque principalmente o lado da justiça. E quando uma pessoa escolhe o lado de justiça, a pessoa escolhe um lado oposto, que é o lado ímpio, quando acontece esse julgamento e a justiça vem, quem deve, teme. Quem escolheu o mau caminho vai pagar por ele. Por isso que teme. E é por isso que eu disse para você. Isso revela caráter. Isso revela caráter. Vamos continuar. O homem que anda desviando do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. De maneira simples e direta, sem tomar muito tempo, porque a gente também vai falar sobre o capítulo 22. Espero que você esteja aí. Tá gostando? Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Douglas, não entendi isso, explica aí. Pode deixar que depois eu vou responder. Ah, eu não gostei disso, pode deixar aí também. Eu não sei a verdade de todas as coisas, estou aqui para servir aquilo que eu tenho. E se você sabe, além daquilo que eu sei, pô, eu quero muito aprender com você, faça um vídeo que vai ser o maior prazer de estar aprendendo com você, tá bom? De novo, ó, quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. O que isso daqui significa? Se você é uma pessoa que não tem juízo nos seus caminhos, o seu caminho está sendo direcionado para a morte. O que gera a vida? Boas escolhas, temor a Deus, bons investimentos, bons relacionamentos. Uma pessoa insensata não busca isso. Ela busca fazer coisas por impulso, por desejo, coisas que não tem juízo ou lógica nenhuma a fazer. E esse caminho é um caminho de morte. Todos nós morreremos, Douglas, óbvio, mas só que quem está nesse caminho não prolongará a sua vida, vai ser encurtado. E possa ser que no outro dia, rasta para cima. Quem se entrega aos prazeres passará a necessidade. Quem se apega ao vinho e o azeite jamais será rico. Douglas, o que significa isso, Douglas? Quem se entrega aos prazeres passará a necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. Por que isso daqui, Douglas? O que isso daqui está falando? Todas as vezes que você não domina o seu desejo, mostra que você está sendo dominado por ele. Só que o acesso para que você possa ter essas coisas é o dinheiro. Quando uma pessoa ela tem o coração entregue à glutonaria, ao excesso, a vinhos, a bebidas e tudo mais, mostra primeiro que ela tem uma ausência dentro do coração dela que não foi preenchida, e ela procura se saciar com as comidas, os azeites, as delícias, para tampar esse buraco. Só que para você ter acesso a isso, existe investimento. Por isso que está dizendo aqui, ó, quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e o azeite jamais será rico. Como que você vai ser rico se todo investimento que você faz, você coloca dentro de azeite, dentro de vinho, dentro dos seus prazeres? Como que você vai ser rico? É muito fácil você ter um discernimento de uma pessoa que é próspera ou não. O corpo fala. É o maior investimento. Se uma pessoa ela está cheia, excesso de peso, e eu já fui gordinho, o que está rolando ali nela? Existe uma falta. Existe uma falta que às vezes é gerada dentro dos pais. Ah, mas é genética. Corrige. Existe, olha só o que eu vou te falar. Existe uma falta que é gerada nos pais e os pais inconscientemente transferem para os filhos quando eles não tratam. Logo, o filho vai achar que para ele satisfazer, para ele estar feliz, ele tem que ter uma boa comida, ele tem que investir em bons vinhos. E as outras áreas da vida, como que ficam?
Qual é o real problema por trás disso? Qual é a real carência? Qual é o real buraco que não foi tampado? E aí existe a questão da administração financeira, que é o quê? Você entender que dinheiro faz dinheiro, é aquilo, dinheiro faz dinheiro. Se você é um bom administrador, cara, você não vai ser guiado pelos seus desejos, pelos seus impulsos. Você simplesmente vai pegar e vai saber administrar o seu recurso. Eu vou gastar isso em tal lugar, isso daqui eu vou investir. Então não é porque você está com desejo, poxa, eu quero comer tal coisa, mas passou do seu orçamento, cara, controla isso. Porque às vezes se você pegar e fazer uma dívida, lá na frente vai te custar caro. Todas essas razões remetem a isso. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. O homem, quando é homem, faz coisa de homem. Tem escolhas, tem deveres. Ele não faz o que ele gosta, ele faz o que é preciso. A criança tem as suas birrinhas, tem o desejo. Então, por exemplo, você que é pai, você vê uma criança, pô, você vai prover para a criança. Mas você tem que prover de acordo com aquilo que está no seu orçamento, porque às vezes aquele desejo que você pode evitar agora pode ser uma coisa muito benéfica no futuro que você está planejando. Então não ceda aos seus desejos ou seus prazeres, pois você passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais ficará rico, porque todo o recurso que está fazendo está aplicando dentro do seu desejo, dentro do seu vazio, dentro da glutonaria, para gerar satisfação. E aí, o que você fez com esse dinheiro? Acabou. Então presta bem atenção nisso. O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Esse daqui é um dos maiores mistérios, tá? O ímpio serve de resgate para o justo e o infiel para o homem íntegro. Vamos pegar outra tradução também? Você quer ver? O resgate do justo e o ímpio é o ímpio e do honrado é o perverso. O que significa isso? Olha só. Quando uma pessoa intenta fazer o mal para alguém, uma pessoa má, tenta pegar e fazer o mal por uma pessoa justa, quando você está abaixo do comando de Deus, Deus inverte. Aquele mal do ímpio que foi gerado, que tem a intenção de prejudicar você, vai se inverter. O ímpio servirá de resgate para o justo. O que significa? Aquilo que o ímpio fazer para com o justo, ele mesmo o receberá. Então, quando diz aqui, ó, o resgate do justo é o ímpio e do honrado é o perverso. Toda a maldade feita para aquele que é justo, para aquele que é verdadeiro, a própria pessoa que idealizou, que está planejando, ela vai sofrer com aquilo. Por isso que é o resgate. O resgate é o quê? Vai fazer mal para esse, só que esse daqui está demandando. Só que quando ele pensar que vai bater esse daqui, vai ser substituído. Teve um resgate. Fez sentido para você? Comenta aqui embaixo. Vamos continuar. É isso que quer dizer esse versículo aqui. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. O que significa aqui? Ó? Vamos outra tradução aqui. Ó. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. De novo, tá falando pra você, cara, por que tá falando que é melhor você morar no deserto? Porque no deserto você vai ter paz. Se você casa com uma pessoa que reclama o dia todo, que é amargurada do coração, que paz que você vai ter? Nenhuma. Por isso que a Bíblia está falando, vá pro deserto. É melhor você ficar no deserto do que você casar com uma pessoa assim. Então, de novo, tenha uma boa escolha na hora que você vai se envolver com uma pessoa. Douglas, eu tenho isso, eu quero mudar, o que eu faço? Cara, seja tolerante, dê exemplos, promova lugares para sua esposa, ora. Coloca na mão de Deus que vai dar certo, mas faça o que dá para você fazer também, tá? Tenta mudar aí. Continuando. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Então, vamos ver outra tradução? 20.
O tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. Olha só, por isso que é bom você fazer as duas traduções. Aqui tem mais coisas que enriquecem. Na casa do sábio, a comida e azeite o quê? Armazenados. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Ó. Você tem que entender sempre que, e é isso que eu quero dizer para você. O sábio, ele antecipa. Ele antecipa. Então, se dá para ele abastecer, para ele dar uma antecipação para vacas magras, o que o José do Egito ele fez? Ele teve antes os anos de abundância e os anos das vacas magras. Qual a lição de administração que ele fez? Uma porcentagem que a gente receber de toda essa colheita que Deus vai mandar, a gente vai guardar para que a gente possa suprir os momentos de necessidade. Recentemente aconteceu um apagão cibernético, se eu não me engano, nos Estados Unidos. E aí causou um blackout total, imenso e tudo mais. Pergunta: quem abasteceu? Quem se antecipou? Está passando necessidade? Não. Está despreocupado? Mas aquele que consumiu tudo, esgotou tudo, o que acontece? Está desesperado. Minha conta no banco, como que eu vou comprar as coisas para comer? Como que a gente vai... Não tem como. Então, sempre que possível, se antecipe. Isso daqui, se eu não me engano, chegou no Brasil em algumas contas de um banco aí vermelho, que começa com B. Prejudicou algumas contas aí. Então, por isso que também Salomão ele fala que você tem que diversificar as suas fontes de renda. Como assim, Douglas? Não deixa todo o seu patrimônio numa única conta. O seu recurso financeiro, não patrimônio. Patrimônio é quando você materializa aí o seu recurso financeiro. Mas todo o seu dinheiro, se tiver numa única conta, não faça isso. Deixe outras áreas, desloca eles, né? Que é o processo de você deslocar mesmo. Tem uma outra palavra que você desloca e assim, se acontecer um problema com essa conta, nessa daqui eu posso usar. Ou se você só tem uma fonte de renda digital, você tem que começar a trabalhar numa fonte de renda física. Por isso que a Bíblia, lá em Apocalipse, ela fala o seguinte: povo meu, foge da cidade, do Egito, da velha Babilônia, quando há tempo. Sai da cidade. Por que está falando para sair da cidade? Vai para lugar onde você possa plantar, você vai colher. Quando acontecer, eu sei que está puxando muito tempo, quando acontecer a tribulação, não sei se você acredita no pré-tribulacionismo ou não, mas vamos colocar num quadro que vai acontecer. Como que as pessoas sobreviverão a isso? Aqueles justos que ficaram, aqueles justos não, aqueles que tiveram uma segunda oportunidade de ficar aqui para ser provado, como que eles vão sobreviver? Eles vão ter que ir para o campo, se autodefender e ainda por cima plantar e colher e aguardar a volta de Deus no dia do julgamento, do juízo, tá? É isso que vai acontecer. Ficar na cidade não vai ter como você comprar e nem vender, certo? Como que você vai se alimentar? O que você vai fazer? As pessoas não terão misericórdia. Elas olharão para você como se você fosse um inimigo. E o que as pessoas fazem com o inimigo? Elas destroem, elas humilham, elas castigam. Então, todo mundo que está na cidade agora, não sei se você está vendo, e calma, tá? Calma. Guarde seu coração em Deus. Eu estou falando isso daqui para, às vezes, uma pessoa que vai ficar, esse vídeo pode acontecer daqui a muitos anos, um milênio, não sei, e uma pessoa está vendo esse vídeo e está passando por essa situação e acontecer as coisas, ou pode ser acontecer amanhã, não sei. A gente não sabe. Se prepara, tá? Se prepara. Antecipa. Você quer saber o segredo de governar? É você antecipar.
Por isso que Moisés fala: Senhor, dá sabedoria para que a gente alcance o coração sábio e possa discernir o nosso tempo. Quando você discerne o seu tempo, você simplesmente antecipa, e quando você antecipa, você governa, você está acima da situação. Isso daí também aconteceu com a própria pandemia. Quem governou, se antecipou, estava no e-commerce e vendeu. Quem não estava, teve que entrar no e-commerce, entrar no jogo para jogar o digital. Vamos continuar. Vamos lá. 22. Quem segue a justiça e a lealdade contra a vida, justiça e honra. Outra tradução. Tá. O que segue a justiça e a benevolência achará a vida, justiça e honra. Então, ó, você quer receber honra? Você quer ser bem lembrado? Você quer que as pessoas façam justiça para você? Tá aí o segredo. Ó. Você tem que seguir na justiça e na benevolência. Então você tem que ser em todas as situações, com todas as pessoas, com as pessoas que integram o seu convívio, as pessoas que você encontra na rua, as pessoas que você tem uma troca de palavra, haja sempre com esses dois princípios, que aí você vai achar justiça e honra, que é o quê? Você agir com justiça, obviamente, quanto também com benevolência. Benevolência. Ajudar, ser bondoso, ser necessário. Isso daí vai atrair o que para sua vida? Primeiro, você vai achar a vida. O que significa achar a vida? Você viverá longamente, usufruirá das coisas, terá bons caminhos. E você terá justiça, nas suas causas você vai ser justificado, então você vai achar justiça, quanto também você vai ser honrado, tá? O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. Douglas, o que significa isso daqui? Bora para outra tradução aqui, ó. Você que está chegando aí, está fazendo sentido para você, deixa o seu like. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. A gente está no livro de Provérbios 21, daqui a pouco a gente vai para o 22. Fica aqui no seu almoço comigo que vai ser bem prazeroso e vai ser uma honra ter você aqui. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza dos que eles confiam. Douglas, o que isso daqui significa para mim, tá? Primeiramente, uma pessoa que é sábia, ela conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. O que significa isso? Quando você tem sabedoria, você tem estratégia. A estratégia é o que faz vencer a guerra. Não é o armamento, não é a qualidade dos seus soldados, é a estratégia utilizada. Então, uma pessoa sábia, se ela é sábia, ela utiliza de sabedoria, de estratégias para vencer uma guerra. Já aquele que é valente, ele não pensa, ele age por impulso. E aí, obviamente, ele é destruído, porque o valente ele confia onde? Na força dele, no armamento dele. Ele não pensa, pô, se acontecer tal situação, isso e aquilo. O sábio não. Ele planeja, ele cria estratégia. E é a partir dessa estratégia que ele pode dominar uma cidade dos valentes. Então lembre-se aqui, ó. A estratégia é maior do que a força e do que o armamento. Com que você consegue a estratégia com sabedoria. Guarda isso daqui que pode servir você em muitos momentos da sua vida. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento, sem muito segredo. Tome cuidado com as coisas que você fala. Quanto mais besteira você fala, mais sofrimento você traz. Então pensa naquilo que você fala. Quanto mais você fala besteira, mais sofrimento você traz para sua vida, como está escrito. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Então seja cuidadoso. Aquilo que você fala é como semente. Você planta e obviamente você vai ter o fruto. Aí a pergunta que eu te faço é: o que você tem plantado? O que você tem falado? É o que você está colhendo hoje. Vamos lá. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Tá? Outra tradução aqui.
das angústias. O soberbo e presumido zombador é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Então, todas as pessoas, olha só, um indicativo, tá? Você sempre tem que ter aqui. Quando você vê uma pessoa que ela é zombadora, ela carrega algumas características. Quais são elas? Ela é vaidosa e ela também é arrogante. E aí você tem que entender o seguinte, ela sempre vai agir com orgulho. Então, se você vê uma pessoa que é zombadora, ela tem as seguintes características. Ela age com vaidade, quanto também arrogância. E ela sempre vai agir com extremo orgulho. Ela é uma pessoa zombadora. Isso daqui são as características. Guarda isso daqui, como eu disse. O livro de Provérbios está ensinando a você ler pessoas também. Continuando, bora. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O que significa isso daqui? Primeiramente, por que o preguiçoso ele morre no desejo dele? Porque para você suprir o seu desejo, você precisa trabalhar. E o que Deus ele colocou como ordem? Como ordem. Quando a gente saiu do Éden, através do suor do seu trabalho, você se alimentará. Então, um preguiçoso, ele vai morrer no desejo dele porque ele não faz para conquistar aquilo que ele quer, que ele tem. E por isso que o homem ele tem essa tarefa de provedor. Porque ele tem que trabalhar. Porque se ele apenas desejar, ele não vai ter. E ele vai morrer no desejo dele. E ele também não vai suprir os desejos daqueles que estão abaixo do seu comando. Porque as suas mãos se recusam a trabalhar. Então é isso, cara. Se você está desejando algo e você não está recebendo, é porque está faltando esforço aí que você não está fazendo. O cobiçoso também aqui é o preguiçoso. Cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. Então, de novo aqui, ó, outra característica de abundância, tá? Outra característica aqui de abundância. Vamos para outra tradução também. Você percebe que esse daqui já é uma continuidade do anterior, ó. O 26 aqui já diz: o dia todo ele quem? O preguiçoso, deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Porque eu falei do homem de ser provedor. Ele trabalha para ele prover para os filhos, para a esposa, e quanto também aqueles que precisam. Então, isso é um princípio de abundância. Qual que é o princípio da abundância que você falou, Douglas? É nada mais, nada menos do que você ter para repartir. Quando você reparte, você multiplica. Olha só. Quando você, maior é aquele que serve por causa disso. Quanto mais você serve, mais você recebe. Porque quem serve dá acesso. E Deus é o quê? Investidor. Quando Deus coloca algo, investe em você algo e você sabe distribuir, fazer boa mordomia, você ajudar as causas que interessam o coração dele, ele vai lá e ó, promove ainda mais. Continuando. O sacrifício dos ímpios já por si só é detestável, quanto mais quando oferecidos com má intenção. Deus, ele sempre avalia seu coração. Então, se uma pessoa já é ímpia, vai fazer um sacrifício, vai fazer um voto, falou que deu tantos não sei o que, mas no coração dela, ela tem maldade, tem más intenções, cara, Deus vai pesar, viu? O sacrifício dos ímpios já por si só é detestável. Deus já detesta. Principalmente se essa pessoa aí querer se aparecer. Ainda mais quando ela aparecer, mas quando é oferecido com más intenções. Então aquela pessoa com má intenção, ela vai oferecer, ela quer se apresentar, já é detestável para Deus. E ainda se essa pessoa, no coração dela, tiver más intenções, pior ainda. Pior ainda. Então, por isso que Jesus ele fala: cara, se você tem uma treta com seu irmão, não oferece nada para mim. Na outra situação, a senhora que só tinha uma moeda ofertou, e aquele rico ofertou várias coisas lá e tal. Deus se agradou mais com aquela senhora. Por quê? Porque ele avaliou a razão pela qual ofereceu. Então não basta você dar.
É a intenção pela qual você dá. Existem pessoas que podem fazer justiça para com o próximo, mas, é isso que esse versículo está falando. Se for com más intenções, Deus não aceita, não se agrada e detesta. Tá? 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Vamos colocar outra tradução aqui. Outra tradução. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. Então, assim, é justiça, tá? Então, aquela pessoa, mesmo que ela pegue e simplesmente ela é errada e ela se safe, né, perante os homens, ela vai receber o juízo dela. E aquele que é justo, ele não vai ser derrubado. Ele vai ser justificado por Deus, independente do tempo. Deus vai honrar ele. Então, aquele que mente em si, se você mente, você vai ser derrubado. Aquele que mantém a verdade sempre vai permanecer. Então, larga a mentira, larga o falso testemunho, porque você não vai permanecer, você não vai, você perecerá, você morrerá, tá? Então não adianta você manter o falso testemunho aí. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Pesado isso daqui. Vamos lá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Olha só. Através do rosto de uma pessoa, principalmente do ímpio, uma pessoa que é ímpia, ela tem um olhar arrogante. Uma pessoa ímpia, ela tem um olhar arrogante. Então, se você vê uma pessoa que é arrogante, no olhar dela é duro, na feição dela, ela é uma pessoa ímpia. Já o justo, como que você reconhece ele? Ele sempre mantém em ordem o seu caminho. Ele sempre mantém em ordem o caminho dele. Isso daqui também serve para você discernir. Uma pessoa arrogante tem uma face dura e ela é ímpia. O justo você consegue ver através da obra dele. Continuando. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se a Deus. Cara, se você acha que você é demais, que você é muito inteligente, que você é muito sábio, que você é muito conhecedor, isso daí é nada para Deus. Porque, primeiro, é Deus que te deu energia para você pensar, raciocinar e vida. Grande parte é inspiração divina, quando não é inspiração divina, é porque você teve conhecimento e acesso a alguns lugares que Deus, através da sua saúde, permaneceu, através das pessoas que foram colocadas na sua vida, através do entendimento que Ele te deu, você conseguiu acessar. Então, existem duas sabedorias, a vertical e a horizontal. A horizontal é dos homens, a vertical é que vem de Deus. Então, tudo que você tem inspiração divina. E aquilo que você considera, mas eu não aprendi com Deus, Deus não passou para mim. Ele é. Ele, antes de você existir, ele já tinha. E tudo que existe na Terra são sombras de coisas divinas. Então, tudo remete a ele. Mas, se mesmo assim você considerar que foi tudo você, não tem nada de Deus aí, é só um fruto do seu arsenal de conhecimento que você tem. Eu posso dizer algo para você, se existe uma situação onde você considera impossível, Deus ele tem a capacidade de chamar à existência tudo aquilo que não existe como se existisse. Por isso que Deus ele sempre quebra os soberbos, porque ele tem a capacidade de fazer algo que até então não era visto impossível como realidade. Então não se apegue ao seu conhecimento, não se ache que você é muito sábio, é muito entendido, tal, que Deus pode criar uma situação para você que você nunca viu e aí você não vai ter resposta, aí você vai se curvar e falar assim, verdade, Senhor, é de Ti que vem toda a sabedoria, é de Ti que vem todo o conhecimento. E saiba, até mesmo, grande parte dos livros que você lê, eu tenho aqui, ó, do meu lado tem mais de 20 livros aqui que eu leio, grande parte deles aí bem conhecidos e grande parte deles são baseados na Bíblia. Não tem nada novo fora da Bíblia. Não tem nada novo que Deus não deixou dentro da Bíblia. Ou na cultura judaica. Tá? Então, tudo é inspiração divina. A maneira é que você tem a percepção de achar que
Não, é do homem, o homem que criou isso. Aham, tá bom. Se você não tivesse nem vida, se você não pudesse nem respirar, se você não pudesse nem andar, você nem estaria onde que tá. E tudo isso vem de quem? Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor que dá a vitória. Então aqui, ó, amigo, Abraão tava com, sei lá, poucas pessoas. Ele acabou com vários reinos, se não me engano, 4 reinos. 4 reinos. Quem deu a vitória para Abraão? Você já parou para pensar? Como que é possível Abraão, só com as pessoas que trabalhavam com ele, poucas pessoas, vencer aí nada nada 4 reinos? Como que Abraão fez isso? É Deus que dá a vitória. Você pode se preparar da maneira que você quiser. Por exemplo, tudo bem que Deus ele fala para você planejar suas coisas, mas existem coisas que são batalhas espirituais que estão acontecendo. E essas batalhas, nesse campo, é só Deus que vai te dar. Posso dizer assim para você, ó. Olha só. Pensa aí, ó, uma situação que acontece com você. Você tem um dinheiro, você quer algo. Você tem um dinheiro, você já tem acesso, você tem as coisas, mas sempre que você vai pegar e tentar comprar aquilo, acontece algo. Aí você tem que pegar uma parte daquele dinheiro, pum, colocar lá e você não vai. Isso é o quê? É uma batalha espiritual. E essa batalha é só Deus que vai te dar. Não basta você ter o recurso, você planejar, você ver, papapá, papapá. E você sempre que tenta não consegue, é uma batalha. E essa batalha você só vai vencer com Deus. Qualquer batalha você só vence com Deus. Vamos lá, agora eu vou dar uma acelerada, já passou 1 hora. Se você está aqui comigo nesse tempo, eu não consigo ver os comentários, mas seja muito bem-vindo. Agora a gente vai para Provérbios 22 e eu vou dar uma boa acelerada aqui. Legal? Para fechar certinho. Espero que isso daqui esteja sendo proveitoso para você, tá? Deus abençoe a sua vida. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Ai, 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 se as pessoas entendessem disso. Eu vou explicar para você, tá? Eu vou explicar para vocês. Esse daqui é poderoso. Todo Provérbios é poderoso, mas existe certas coisas que destravam caminhos. Ó, nessa tradução tá: a boa reputação vale mais do que grandes riquezas, desfrutar de boa estima vale mais do que ouro a prata. Tá. Douglas, porque vale mais eu ter um bom nome do que muitas riquezas? Porque quando você tem um bom nome, você sempre vai ser convidado a sentar nas maiores mesas. A boa fama, quando você tem um bom nome, você tem uma boa fama. E aí quando você, uma pessoa que é grande, vamos colocar um rei, quer se associar com uma pessoa, o que, que o rei vai avaliar? A reputação dessa pessoa. Então por isso que está escrito aqui, ó, vale muito, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Se você anda com o rei, você desfruta daquilo que o rei tem. José do Egito, boa reputação, bom discernimento. Dormiu escravo, acordou o quê? Governante. Por quê? Boa fama, bom discernimento, bom atributo, bom nome. Andou com o faraó, teve boa reputação. E isso foi muito maior do que muitas riquezas aí, justamente porque através desse acesso ele conseguiu tirar Israel, a nação de Israel, da morte. Porque se eles continuassem lá, eles morreriam. E através desse acesso, que foi muito maior do que dinheiro, a gente está falando de vidas, está falando de descendência. Hoje não existiria nenhum tipo de judeu se não fosse por esse ato. Profundo, né? Aí pergunta para o judeu, isso daí foi maior do que dinheiro? Maior do que riqueza? Com certeza. O outro aqui é, ser estimado é melhor do que a riqueza do ouro. Então o que é ser estimado? É você ser desejado. Pô, chama aquela pessoa para vir, pô, é muito bom a presença dela. Pô, chama ela lá, pô, é muito bom que esteja aqui.
Porque você ser estimado é muito melhor do que a riqueza do que o ouro. É a mesma coisa. Pessoas de grande índole querem estar ao lado de pessoas justas, verdadeiras. Acesso. Acesso, que é o famoso, é por isso que eu falo para vocês. O que é mais vendido? É o network. É network, eu tenho que ter acesso. É network hoje. Network é acesso, cara. É melhor você ter mais network. Através do seu network você consegue mais recursos, você consegue mais dinheiro, você consegue mais acesso. É o network. Sacou? Mas o que é o network aqui dentro? É sua estima, sua boa fama, sua comunicação. Existe alguma coisa nova? De lá, há mais ou menos 2.000 anos atrás, com isso que a gente vive hoje? Não tem. Vamos continuar. Esse aqui é muito bom, tá? Aí você vai ver. O rico e o pobre se encontram e a todos. Vamos continuar na outra lá, eu pulei. O rico e o pobre se encontram e a todos o Senhor o fez. Olha nessa tradução. O rico e o pobre têm isso em comum. O Senhor é o Criador de ambos. Douglas. Tá. Deus fez. O rico e o pobre têm algo em comum. Todos foram criados por Deus. Mas por que eu ainda continuo sendo pobre? Escolha. Por que uma pessoa decidiu ser rica? Porque alguém da família dela fez uma escolha. Ah, mas isso daí é injusto. Eu nasci numa periferia e, pô, meus pais fez isso, isso, aquilo. Opa, muito bom, você tem consciência. Agora a questão é, como que você muda isso? Se você não quer mudar isso, você vai continuar no mesmo lugar. É básico. Agora, se você tem consciência e você trata isso, você consegue. Cara, mas eu não consigo, olha o tanto de dívida que eu tenho. Vamos lá. Seja diligente com as suas dívidas. Aprenda a gestão. Ah, mas eu não quero ficar longe dessas pessoas, dos meus amigos, tal, 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 tal. Leste lerrar. Saia dessa terra e vá para si mesmo. Todas as vezes que Deus quer crescer alguém, todas as vezes que você vai crescer na sua vida, você se desloca. Ah, mas eu não quero perder minhas amizades. As suas amizades estão te levando para onde? Como que é a vida das suas amizades? Elas são referência para você? É referência de vida que você quer para você? Se sim, continua. Se não, e você quer ter uma vida abundante, muda. Mas, mesmo assim, você tem que entender que Deus, ele é compassivo com todos, irmão. Ambos ele criou, ambos são filhos. Ele não ama mais o rico do que o pobre. Não existe isso. Só que o estado que você está dentro desse mundo é uma decisão sua. Agora, o amor de Deus é para todos. O pobre ele é cuidado por Deus, porque Deus é pai dos órfãos, marido das viúvas, pai dos necessitados. Deus é pai. Só que se você reclama da sua atual situação, cara, você precisa mudar e não é culpa de Deus. Às vezes Deus fez você perseverar, você nascer naquele lugar para você mudar uma realidade. Você tem essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de mudar a vida dos seus filhos. Mas você tem que começar por você. Por você. Mas lembre-se, o pobre e o rico, ambos são filhos de Deus. Deus não ama mais nenhum nem menos. Só que a decisão de escolha de vida, por mais que você se encontre em alguns lugares que você acredita que desfavorece você, é sua, tá? Existe informação e a informação vai chegar para todos. São escolhas. Vamos continuar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. É a mesma coisa. Calma aí. Vamos na outra tradução.
O prudente prevê o mal, olha só, esconde-se, mas o simples passa e acaba pagando. Se você sabe que existe uma situação perigosa mais à frente, você tem que o quê? Prever e se proteger. Você não pode pegar e você já confrontar, tá? Dá um exemplo específico. Cara, se você sabe que, por exemplo, você tá andando com você, sua filha, sua esposa, e à frente você tá vendo que tá tendo assalto. Você tá vendo que tá tendo assalto. O que que você faz? Toma a decisão precisa. Não por você, mas eu sou homem, sou corajoso. Mas você tem que proteger a sua esposa e a sua filha. Tome a decisão correta. Se afaste do caminho. Isso daí não é apenas por uma questão de risco, mas em muitas situações também. Quando você prevê, você antecipa. Quem antecipa, governa. Agora, aquele que é despreparado, o que ele faz? Ele confronta e ele paga por aquilo. Está despreparado, não tem juízo. Logo vai sofrer com as consequências. O galardão da humildade é o temor, e o temor do Senhor são riquezas, honra e vida. Muito bom isso daqui, ó. Vamos lá, de novo. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e vida. Então aqui Deus está fazendo, na verdade Salomão está colocando o seguinte: a recompensa de todo aquele que é humilde e de todo aquele que teme a Deus é riqueza, honra e vida. A recompensa de todo aquele que é humilde e teme ao Senhor é a riqueza, honra e a vida. O que significa isso? Existem pessoas que perseguem a riqueza, só que a riqueza é espírito. Como assim riqueza é espírito? Sim, é um espírito. Quando Deus fala que as bênçãos te alcançarão, o que é uma bênção? Ah, uma bênção é que Deus libera. Tá. O que Deus libera? Lá em Apocalipse está escrito que Deus ele respira a oração dos fiéis e ele solta um ar em resposta. E a resposta dele é espírito que ele manda, a providência que ele manda é espírito. Então você está dizendo para mim, Douglas, que prosperidade é um espírito? Sim. Que espírito que é esse? Sabedoria, boas escolhas, diligência, tudo aquilo que você tocar prosperará. Tá, mas o que tem a ver com isso daqui que você está falando aqui, ó? Quando você é humilde e você tem temor a Deus, esse espírito vai de encontro a você. E aí você tem riquezas, honra e vida. Certo? Então, cara, tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, Ele quer que você saiba administrar. Tenha como princípio humildade e temor a Deus. Deus ele não rejeita o rico, não. Ele, no caso, ele quer que a pessoa seja humilde. Tem como eu ser humilde sendo rico? Próspero? Lógico. Porque você tem que entender que quem te colocou ali foi Deus, ali é a humildade. Que o seu próximo é igual a você. Você não é maior que o seu próximo. O temor a Deus, pô, tem que pensar em tomar cuidado com o que eu faço com o meu próximo. Isso daí vai vir riqueza na sua mão. Através disso daí vai chegar o quê? Honra e vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe dele. Tô aqui, ó, deixa eu falar algo pra você. Você sabe, ó, é muito bonito, principalmente quando a gente é adolescente, a gente tá lá na turminha, a gente se associar com pessoa que é o mais badass, né? Vou falar em inglês aí. Mais badass da turma. Porra, o cara é rebelde, pá, faz acontece e tal, mano. Tem que ficar perto dele, mano. Tem que ficar perto dele. Só que quando você tá perto dele, tô falando agora você que é jovem,
Cara, olha só o que acontece com os caminhos dele. O caminho dele é perverso, tem espinhos e armadilha. Então, se você considera que é muito bacana você andar com pessoas, né? Você jovem aí andar com pessoas, o cara é brabo, mano. O cara é monstro. Você vai colher nesse caminho aí. Espinhos, armadilhas, todos os problemas que você tem, se você se associar com essa pessoa, você vai pegar. Então a Bíblia está falando aqui para você, jovem. Quem quer proteger a própria vida, mantenha-se longe dele. Pula fora. Parece ser muito bom ser desejado por todos, ser temido por todos, mas se essa pessoa é perversa, se você se associar com ela, vai ter coisas que você vai ter que fazer também. Vai ter caminhos que você vai ter que passar também. E para você que é mais velho ou mais velha, é a mesma coisa. Você tem aquela amizade que é perversa? Nossa, mas é minha amiga de infância, tal, tal. É perversa? Corta. Porque com essa associação você só vai trazer para sua vida espinhos e armadilhas, tá? De quem eu vou atrair? Dela mesma. Quando você se envolver com a situação dela também. Então evita, se afasta. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso daqui é sobre programação, tá? Educar a criança no caminho em que se deve andar. Educa a criança no caminho que se deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. O que significa isso daqui? Ó, isso daqui é programação, tá? Programação, Douglas, o que é programação? É repetição. Como que você educa um filho para os caminhos que você quer? Primeiro, qual é o caminho que você quer para o seu filho? Ah, eu quero... Ah, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, mas eu gostaria que ele fosse uma pessoa que tem bastante recurso, que fosse uma boa pessoa para a sociedade, que ele tivesse boas escolhas, que ele tivesse um bom casamento e tudo mais. Legal. Definiu o objetivo? Qual é o próximo passo que você tem que fazer? Instalar esses drives mentais na cabeça dela, que é a programação. Como que você faz isso? No dia a dia você tem que instruir ela, treinar ela, para que quando ela ter a personalidade dela, ela siga por esses caminhos. Mas vai partir de você. Outra coisa também que eu tenho que deixar aqui, bem importante para você, que é pai e que é mãe, não exija dos seus filhos aquilo que você não é. Tá? Não exija aquilo dos seus filhos, aquilo que você não é e aquilo que você não foi. Porque para ele vai se tornar um peso. Porque ele vai ter a vida dele, vai ter as escolhas dele. Se você pega a sua frustração e derrama em cima dele, ele tem isso daí como um peso. E você não tá aqui para ser pai, para ser isso. Porque filho, quando você gera... Olha só uma coisa que eu vou falar para você. Quando você gera um filho, você só tem a oportunidade de treiná-lo. Porque o caminho dele é para com Deus. Então você em si tem que treinar o seu filho dentro dos caminhos que você considera importante para ele, né? E aí a gente está falando sobre questão de, poxa, bons costumes, ser próspero, ter boas escolhas. Isso passa através da sua educação. Então coloque pequenas atividades diárias, melhore seu relacionamento com ele, conte histórias, coloque situações para que possa desenvolver desde a infância dele a ter esse costume. Educação financeira é muito bom, aprender a lidar com os irmãos dele é muito bom, a ele ter responsabilidade, a ele ter independência, colocar ele em situações que ele possa decidir, boas escolhas. Isso faz o seu filho seguir por um caminho muito bom, tá? O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. 7. Vamos ver na outra tradução. O rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo do que empresta. Tá, o que significa isso daqui? Douglas, o que significa o rico domina sobre os pobres?
O rico. Por que o rico ele domina sobre os pobres? Porque o rico ele tem capacidade financeira para gerar empregos, capacidade financeira para exercer e construir cidades, oportunidades e tudo mais. Ele domina, ele tem uma vantagem a mais sobre o pobre, certo? Então, quando você é pobre, você está abaixo da riqueza. Por quê? Porque existe uma dependência. Por isso que tem esse comparativo. Mas lembrando, acima de todos é Deus. Então, o rico ele domina sobre o pobre. Porque o rico ele oferece oportunidades, acesso, ele oferece recurso, e o pobre se mantém naquilo. Quando o pobre faz uma boa gestão, ele sobe. Certo? E aí continua. O que toma emprestado é servo de quem empresta. Toma cuidado com quem você pede emprestado. Porque quando você tem emprestado algo de alguém, aquela pessoa é seu senhor. Ela tem autoridade em cima de você. Tá? Ela tem autoridade em cima de você. Ela faz, enquanto você não pagar aquela dívida, enquanto você não ressarcer ela vai ter domínio sobre a sua vida. Então tome cuidado com as coisas que você pede emprestado, as coisas que você tem colocado dentro da sua vida que são de outras pessoas. Você está se curvando para elas. 2. E o que eu faço? Coloca essa intenção diante de Deus e peça para que Ele possa colocar oportunidades para você sair dessa situação sem que você possa pegar emprestado de alguém. Ok? Porque Deus é Deus de abundância. Por que você vai pegar de uma pessoa quando você tem Deus? E Deus é o quê? Pai dos pobres e dos ricos. Ele é pai daquela pessoa que você vai pedir emprestado. Então, se Deus ele colocou na vida daquela pessoa, ele pode colocar na sua também. Só que ao invés de você ir diretamente para ele, você está querendo terceirizar, pegar na mão de outra pessoa. Deus não quer isso. Deus não quer isso. Só que você precisa acessar o coração de Deus, que é o mais importante. Continuando. O que semear perversidade, cegará males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. É aquilo que eu sempre estou falando. Plantou, colheu. Se você planta perversidade, cara, você vai colher perversidade. Olha na outra tradução. Quem semeia injustiça colhe a maldade. O castigo do arrogante será completo. Aqui na outra tradução está falando o seguinte, ó. O que semeia perversidade, cegará males, colherá males. E com a vara da sua própria indignação será extinto. Então aquele que planta, cara, aquele que planta perversidade, ele vai colher perversidade. E a maldade que ele faz para os outros voltará para ele. Simples e prático. Vamos acelerar aí. O que vem com bons olhos será abençoado, porque dá do pão ao pobre. Olha só. O que vê com bons olhos será abençoado. Nossa. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o pão com o pobre. Ó, na outra tradução, eu acredito que tem mais um segredo aqui, tá? Essa daqui, ó, nessa tradução aqui, ó. Ó, o que vê com bons olhos será abençoado. O que seria ver com bons olhos, Douglas? O que seria ver com bons olhos algo? Qualquer situação que Deus coloca para você, quanto mais otimista, mais confiante que você observar essa situação, mais Deus fará você crescer dentro da situação. Deus ele não coloca um problema na sua vida, uma situação difícil na sua vida para te humilhar, para, por exemplo, prejudicar você. Ele coloca certas situações na sua vida para que você possa ter uma lição e você possa crescer com isso. Então aqui dentro dessa tradução, o que vê de bons olhos será abençoado é todas as situações quando você coloca Deus como criador dessas situações, independentes se estão boas ou ruins, e você vê uma oportunidade de amadurecimento, e aí vai existir alguma coisa que Deus quer tratar com você e você vê essa oportunidade, tudo vai ser o quê? Será abençoado.
Cara, entenda, quando você tem uma confiança em Deus, o problema que Deus coloca para você é uma bênção. É uma bênção. Porque ele está criando uma situação que às vezes você não compreende, que vai amadurecer você para os próximos passos aonde Deus quer te colocar. E digo mais para você, quando você segue os caminhos de Deus, ele tende a dar aquilo que você pede, que você quer. Mas você tem que passar por esses processos. E se seus olhos forem bons, você vai ser o quê? Abençoado. Por isso que essa tradução aqui que eu coloquei, ela contém esse segredo. Continuando, porque dá do seu pão ao pobre. Aí a gente pega a outra tradução, ó, nesse finalzinho aqui. Pois reparte do seu pão ao pobre. Aqui tem outro código. Qual que é o código? Quem reparte multiplica. É básico, é básico. Ah, Douglas, mas é óbvio, né? Óbvio. Mas tem gente que pensa que quando ela reparte algo, ela perde. Tá errado. Quando você dá acesso a outra pessoa, a mesma coisa que você tem, Deus vai lá e pum, promove você. Então, existem pessoas que dão, ah, vou dar, vou ficar sem. Putz, que M negativo. Quem é das primeiras lives sabe o que é M negativo. Mas na verdade não, cara. Na verdade, quando você reparte aquilo que você tem com o próximo, você multiplica. E Deus, ele gosta de mordomos. Deus gosta de colocar recursos que ele tem na mão de pessoas que saibam administrar. E quando você multiplica, acabou. O que Jesus fazia? Ah, dá um poucos peixes, dá poucos pães aí. Multiplica. A criança, ela poderia ter a mentalidade lá que entregou os peixes e os pães. Poxa, eu vou ficar sem fome, vou ficar sem comer. Eu não vou ter para mim. Mas o que ela fez? Não. O que eu tenho para mim, se eu ajudar o meu próximo, já vai ser muito satisfatório para mim. Mas ela pensou ainda mais profundo. Se eu dar na mão de quem sabe multiplicar, todo mundo vai se beneficiar com isso. Você acha que aquela criança... é que não fala, né, mano? Não fala. Mas eu pressuponho que aquela criança, cara, foi ressarcida milhares de vezes e cresceu como um adulto muito próspero. Entendeu? Porque aprendeu o princípio principal. Tudo aquilo que é pouco que eu tenho que colocar na mão daquele que é o Senhor que multiplica. Porque Ele que coloca nas minhas mãos. E quando eu faço aquilo que Ele quer aqui na terra, todo mundo sai beneficiado. Aí Deus vai investir, 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 investir. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Putz, que princípio é esse? Meu Deus. Ó, vamos na outra tradução, vai. Lança fora escarnecedor e se irá a contenda e acabará a questão e a vergonha. Ó, você tá no lar, que sempre tem briga, que sempre tem treta, isso e aquilo, é porque alguém é orgulhoso. Quando você tira essa pessoa que é orgulhosa, não tem briga, tem paz. Então o que a Bíblia está ensinando aqui para você, ó? Para você acabar com as brigas aí no seu lar. Aquela pessoa que é orgulhosa é só você retirar ela do ambiente, que acaba. Não tem briga, é sempre um ambiente de paz. Sempre aquele que é orgulhoso muda o ambiente. Gera triga, confusão, treta, o que for. Retirou ele do ambiente, a paz volta, a paz retorna. Então pega esse código aqui. Não, pega essa chave. Vamos colocar o original. Pega esse papiro aí, vai. Pega esse papiro aí, velho. Vamos lá. O que ama a pureza de coração é amável de lábios, será amigo do rei. Isso é muito segredo, né? Aquilo que a gente vem trabalhando. Quando você tem uma boa fama, você tem boas palavras, você tem um bom caráter, o rei sempre vai querer ter pessoas como você ao lado dele. Logo você vai ser puxado. É processo de seleção. Um rei é grande. Quem ele quer andar? Com os grandes. Mas os grandes o quê? Que falem a verdade. Tem essas características aqui, ó.
que ama a pureza no coração, que é verdadeiro no coração, que tem palavras amáveis, certo? Então o rei vai ser amigo do rei, porque você vai ter um coração nobre e você vai ter sabedoria naquilo que você fala. Você vai ser amigo de pessoas grandes, de pessoas prósperas aí. Esse é o segredo, tá? Não tem muita coisa a falar aqui. Os olhos do Senhor conservam o conhecimento. Conservam o conhecimento. Mas as palavras do iníquo, ele os transtornará. Vamos para outra tradução? Vamos para outra tradução aqui, ó. Vamos lá. 12. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Pesado isso daqui. Douglas, o que significa isso daqui? Vamos lá. Quem é uma pessoa que tem conhecimento é protegido por Deus. Se você tem conhecimento, você é protegido por Deus. Agora, ele frustra as palavras dos infiéis. Aquele infiel, o que é o infiel? Que não tem conhecimento, que não é coerente ou correspondente à vontade de Deus aqui na palavra em si. Esse infiel, ele não tem conhecimento, porque se ele tivesse conhecimento, ele agiria de maneira certa, mas aqui está remetendo ao que, ó? Mas ele frustra as palavras dos infiéis. Mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então, quando você não tem conhecimento, quando você tem conhecimento, ó, para você. Quando você tem conhecimento, você é protegido por Deus. Quando você não tem conhecimento e fala coisas fúteis, o que acontece com você? Ele não é protegido. Mas vamos de novo aqui, ó. Eu peguei mais o outro lado. Mas ele frustra as palavras dos infiéis. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Então é isso. Como eu estava dizendo, eu pensei que estava outro significado. Se você tem conhecimento, os olhos do Senhor te protegerão. Agora, quando você não tem, ele frustra as suas palavras. Tá? Ele frustra as suas palavras, porque você tem palavras que não são coerentes de conhecimento. E não vai ser promovido as coisas que você vai fazer, porque você não tem conhecimento. Então você vai acabar mal. Continuando. 13. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. O que significa isso? Isso aqui é uma coisa bem curiosa, tá? Bem curiosa. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. Ué. Então você vai ficar dentro de casa para se proteger. E se o leão entra na sua casa? O que quer dizer isso? Por que tá falando do preguiçoso? Se você vê um problema, você tem que resolver, amigo. Deus, todas as vezes, pega esse papiro, esse código, essa chave. Todas as vezes que se apresentar um problema para você, é você que tem que se resolver. Você bateu, viu um problema, é você que tem que resolver. Porque se apresentou para você. Aí o preguiçoso tá lá dentro da casa dele. Aí ele diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. E é por isso que ele fica dentro de casa. Agora, se for no sentido mais alegoria, ele pensa o seguinte: cara, eu vou ficar aqui descansando porque tem uma coisa lá fora lá, vai gastar muita energia, vai dar muito sono, tal. Só que isso daí pode chegar até ele. E aí, como que ele vai resolver? Então, cara, não seja preguiçoso, tá? A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. Hum. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sobre a ira do Senhor. O que está dizendo aqui, Luiz? A cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá cairá nela. Posso dizer algo para você? Você não vai ficar chocado? Existem mulheres que Deus coloca para tentar homens para o adultério, e esses homens não estão agradando a Deus.
Cova profunda é a boca das mulheres estranhas. Aquele contra quem o Senhor se irá, cairá nela. Então, se Deus está irado com você, Ele vai colocar mulheres que têm uma boca, o quê? Profunda. O que significa isso? Falar coisas para agradar o seu coração, para atingir seu coração, para tirar você, para que a ira de Deus caia sobre você. É pesado o que eu estou te falando. Mas Deus coloca a mulher adúltera na vida das pessoas que Ele detesta. Pula fora. Apareceu uma mulher adúltera? 2 sinais que você tem que ter. Primeiro, corrigir seu caminho com Deus. Segundo, sai fora desse caminho. Então, se apresentou uma mulher adúltera na sua vida e ela veio até você, é porque Deus está detestando alguma coisa na sua vida. Então, primeiro, se reconcilia com Deus, vê onde está esse erro. E segundo, não cai nessas conversas. Tá? Porque Deus está muito irado com você e é bom você se reconciliar com Ele. É a verdade, é o que está escrito. A astúcia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção afugentará dela. Então aqui, ó, tem aquela questão, né? Ah, a criança é inocente. Toda criança, ela tem uma inclinação ao mal, porque todos nascemos do velho Adão. Ok? Então toda criança tem maldade, sim. Ela tem uma inclinação. Ela tem uma inclinação. Às vezes ela vai, às vezes ela não vai. Tem criança que você vê que já é perversa. Desde os primeiros passos já é perversa. Nossa, mas como que você tem inclinação? Ah, mas e outras que são adoráveis? Tem inclinação, mas preferem pro outro lado. Todo ser já nasce com a pele, esse corpo pecaminoso que a gente tem. Todo ser, todo ser. E aqui está dizendo o seguinte, ó. A astúcia está ligada ao coração de quem? Da criança. Então, toda criança tem astúcia dentro do coração dela. Toda criança tem astúcia ao coração dela. Tem uma inclinação ao mal, a fazer travessuras. E aí, a partir disso, mas a vara da correção a afugentará dela. Ou seja, quando você corrige esse mal, você afasta essa criança desse caminho. Qual a lição por trás disso que você tem que aprender? Independente do tamanho do seu filho. Corrija ele enquanto ele é criança, para que ele não permaneça nesse caminho e te dê dor de cabeça e amargura no coração e tristeza. Isso daí é fundamental. Continuando. O que oprime o pobre para se engrandecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Vamos ver na outra tradução aqui, ó, 16. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidades. O que essas duas coisas têm em comum aqui, Douglas? Seguinte. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Quando você tira do pobre, se você acha que você está ficando mais rico, que você vai ficar mais rico, cara, você vai empobrecer. Tá? Porque você está tirando de quem já não tem. Toma cuidado, você vai empobrecer. Princípio. A segunda coisa é, com quem faz cortesia ao rico? O que é fazer cortesia? Cara, você nem tem, você quer cortesiar um rico. O rico, ele é uma pessoa de altas exigências. Se quer fazer uma corte para ele, dá aquilo que você não tem, você vai fazer dívida. É o famoso aparecer para os outros. Ah, então eu quero aparecer para os outros. Ah, vou ter uma visita aqui. Você nunca faz aquele prato, você nunca dá aquela atenção para os seus filhos, dá aquele tratamento, mas para uma pessoa estranha você vai dar. E aí você começa a fazer dívida, comprar coisa, fazer cortesia para essa pessoa. Só que para os seus você não faz. Sabe qual que é o final disso daí? Pobreza. Pobreza. Certo? Porque você nem para os seus você está fazendo, porque você não tem condições, aí quando aparece uma outra pessoa, para você agradar ela, você faz isso. Nem para você tem. Você vai atrair pobreza para isso. A sua vida. Então aqui, ó. Tanto quem oprime o pobre, certo? Tira de quem não tem para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico,
com certeza passarão necessidade. Então, se você está tirando o pobre, você acha, nossa, legal, você vai ficar pobre. Se você, para se enriquecer, você vai ficar pobre. Se conectou, está tentando conectar. Ah, vamos continuar aí. Parece que está perdendo aqui a qualidade. Mas vamos lá, vamos ser mais breve aqui, porque parece que está perdendo a conexão. Vamos lá, de novo. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, certo? Então aqui é Salomão, ele vai pegar e vai começar a ensinar alguns ditados dos sábios aqui para você. Acredito que está caindo a live, mas já deu certo. Vamos lá. Preste atenção e ouça o ditado dos sábios. Aplique o coração ao ensino. Primeiro, aplique o coração ao ensino. Então, você sempre tem que pegar e estar com seu coração inclinado ao quê? Ao ensino. Segundo, será uma satisfação igualá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então, primeiro, aplica seu coração ao ensino. Depois disso, você tem que pegar e simplesmente servir. Ele vai se satisfazer, será uma satisfação guardá-los no seu íntimo. Então, o ensino você tem que pegar, guardar no seu íntimo e depois tê-los na ponta da língua. Então, recapitulando, o que Salomão está falando aqui? Ó? Você tem que ter um coração inclinado para o ensino, ter satisfação em ter esse conhecimento e depois ensinar ele, certo? Primeira coisa. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Então, ele vai começar a ensinar algumas coisas aqui. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhes palavras dignas de confiança, para que você possa responder com a verdade a quem o enviou. Então, o que Salomão está fazendo aqui? Ele está dando uma prensa. Salomão está dando uma prensa aqui. Qual que é essa prensa aqui que Salomão está dando? Ele simplesmente está pegando e falando, tudo isso daqui que eu estou ensinando a você, é para quê? A live caiu no ao vivo, mas vamos continuar aqui na gravação que eu estou repondo, tá? Então Salomão está falando aqui, ó. Para que você responda com verdade a quem enviou, não explore os pobres por serem pobres. Então a primeira coisa aqui que você tem que guardar, tá? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal. Então, se a pessoa é pobre, não fique explorando ela, tá? Não fique explorando os pobres por serem pobres. Não explore. Nem oprima os necessitados no tribunal, na causa deles. Pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojem. Então, assim, resumindo, quando tiver um julgamento, não pegue e se oponha ao justo, ao oprimido, porque Deus é advogado deles, e despoja da vida os que despojarem. Vamos pegar uma outra tradução? A live caiu, mas como aqui está sendo gravado, eu vou repor depois e vai dar tudo certo, já deu tudo certo. Não roubes ao pobre porque é pobre, nem atropeles na porta do aflito, porque o Senhor defenderá a causa em seu juízo, e os que os roubarem, eles lhes tirará a vida. Então, de novo, recapitulando aqui, ó, de novo. Quando você começa e faz um juízo contra o pobre, querendo prejudicar, o Senhor defenderá ele. E aqueles que tentarem roubar os pobres, Deus vai tirar a vida. 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com colérico. Cara, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a sua alma. Então aqui, se você acompanha um homem briguento e também você anda com uma pessoa que é colérica, que tem raiva, ira e tudo mais, o que vai acontecendo?
que vai acontecer? Com certeza você vai pegar e vai ter os mesmos costumes que eles. Consequentemente, você vai cair também na mesma cova, que está falando aqui, ó. Não seja companheiro do homem briguento, nem andes com colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para sua alma. Tanto o homem briguento, ele arranja briga. Quando ele arranja briga, ele arranja problemas. E alguns problemas ele pode prender a alma dele, ao ponto dele pegar uma briga e simplesmente pegar, e dentro dessa briga, e ele simplesmente pegar e levar para um ponto ainda mais profundo, causando morte. Isso vai ser um laço para a alma dele. Então esse conselho aqui que Salomão está falando, ó, não seja companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e nem tome um laço para a sua alma. Ele está falando, se você acompanha um homem briguento e também uma pessoa coléria, você vai andar pelos caminhos dele, vai trazer problemas para ele, e esses problemas podem ser um peso na sua alma. Tá? Então, evita essas pessoas que são briguentas, quanto também coléricas. Não sejas entre os que comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Pois, se não tens como que pagar, deixarias que tirassem até a sua cama debaixo de ti? O que o próprio Salomão está dizendo aqui? Ó? Ele está dizendo o seguinte, que você não pode ser fiador e nem pegar emprestado, tá? Não sejas entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívidas. Ele está falando, não pegue do próximo e nem tome uma dívida do seu próximo para você. Por quê? No pior momento, pois, se não tens como pagar, que é o pior momento, deixarás de tirar até a sua própria cama debaixo de ti. Então, quando você pega emprestado e quando você toma uma dívida de alguém, cara, os devedores dessa pessoa, ou os seus devedores que você fez, eles pegarão até sua cama, se eles puderem. Eles tirarão tudo de você. Então aqui Salomão está falando, não faça dívidas. Não faça dívidas. Tá? Não faça dívidas. Continuando. Não removas os antigos limites que os seus pais fizeram. Aqui numa outra tradução, a gente já está aqui no 28. Deixa eu colocar numa outra tradução aqui para você. Não removas os antigos limites que teus pais fizeram. Uma outra tradução tem uma coisa melhor aqui, ó, tá mais enriquecida. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Eu ia falar Moisés. O que Salomão está dizendo aqui? Ó? Salomão está falando o seguinte. Quando você pega, por exemplo, o seu pai comprou uma terra e ele mediu ali, e aí você quer mudar, você quer ampliar e vai chegar no seu vizinho e vai falar assim, isso daqui é injusto, isso daqui também é parte minha. Você vai arranjar confusão. Quando o seu pai já definiu a terra para você, ele já mediu. Então houve justiça e acordo entre os seus vizinhos. Quando você tenta pegar e se apropriar de parte de outras pessoas, você vai arranjar treta para você, quanto também desses familiares. É isso que o próprio... Tô com Moisés na boca, mas o próprio Salomão está falando. O último. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Essa daqui é uma... Cara, essa daqui é para você, que é diligente na sua obra. Todo aquele que é diligente vai sempre ser colocado entre os grandes. Olha só, de novo, ó. Vamos pegar aqui, ó. Vou pegar outra tradução no 29. Veste um homem diligente na obra, perante os reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho, será provido ao serviço real, não trabalhará para gente obscura. Que o próprio aqui Salomão está dizendo? Se você é uma pessoa que tem uma boa obra, faz um bom trabalho, Deus vai promover você. Você vai ser colocado entre os grandes.
E você não vai retroceder esse caminho. Por isso que eu li 2 vezes e vou ler de novo. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Então, se você é muito habilidoso no seu trabalho, o que vai acontecer com você? Você será promovido ao serviço real. Então, se você é muito bom naquilo que você faz, você vai ser promovido a um serviço real. Continuando. Não trabalhará para gente obscura. Na outra tradução está falando o seguinte: não trabalhará para pessoas inferiores. Então, esse daqui é o segredo. Então, se você quer ser colocado entre os grandes, para finalizar esse capítulo, não tem muito segredo. Você simplesmente tem que fazer boas obras, que aí você vai ser lembrado entre os grandes. Esse é o caminho. Continua sendo diligente, fazendo bons trabalhos, que você vai ser colocado entre os grandes, e depois disso, você não permanecerá mais entre a posição dos inferiores. Ok? Então esse daqui foi o capítulo de Provérbios. Teve alguns erros aqui, caiu a internet, depois voltou de novo, vou estar colocando de novo no YouTube. Não vou fazer muitas edições aqui, porque é isso. Tem meus acertos, tem meus erros, vou deixar aqui para que eu possa melhorar ainda mais. Mas é isso. Para você que ficou até o final, grande abraço. Próximo sábado a gente vai ter mais 2 episódios. Ou vou colocar mais um só para não ficar tão longo, porque esse daqui tá batendo 2 horas. Vou colocar apenas em um capítulo só para ficar mais curto. E é isso. Fica com Deus. Muito obrigado pela sua presença. Dúvidas coloca aqui embaixo e vejo você numa próxima.